Já teve pessoas que vieram aqui para falar um pouco sobre Santa Muerte, né? Nesse caso, chama de Santa Morte porque é brasileira. É brasileirei, né? Mas eu queria saber aí, para você, mexicano, teve o culto lá. Sim. O que é a Santa Muerte? Então, primeiro posso falar um pouco do meu projeto para as pessoas terem um pouco mais de noção do trabalho que é feito. Tá bom. O projeto Arcana 13 Devotional Artifacts nasceu em 2018, tá? A finalidade do projeto é divulgar o culto da Santa Muerte sem sincretismos católicos ou de outra índole, ou seja, satanistas, coisas do gênero, não. Para isso escrevi 2 livros, que agora nessa edição, Devoção da Santa Muerte, estão os 2 livros juntos, onde, quando eu comecei a escrever o livro, pensei o seguinte, que livro eu gostaria de comprar quando eu estava começando no culto, né? Primeiramente, se tu vai numa loja e tu pergunta quem é Santa Muerte, todo mundo vai te dar diferentes opções. Um anjo, uma freira, lá, Israel, lá. Todo mundo vai falar sempre desde a fé, tá? Mas eu acho interessante falar um pouco desde um aspecto neutral. Para isso, fiz uma pesquisa da Instituição Nacional de Antropologia e Humanidades do México, de antropólogos, sociólogos e historiadores, onde mais ou menos dão uma ideia de onde surgiu o culto e como foi evoluindo, sem falar sobre a fé, de um jeito neutral. Sem trabalhar a base do culto em si, da fé, da... Por quê? Porque eu acho que como cultista, tua mínima responsabilidade é conhecer para quem você está acendendo uma vela. O mínimo que tu tem que saber é para quem, sabe? Eu acho isso bem interessante. Então, a Santa Muerte, desde a perspectiva católica, porque falando no contexto cultural mexicano, a maioria dos devotos da Santa Muerte do México são envolvidos em catolicismo. Por quê? Porque é a religião que predomina no México. Estamos falando de, não sei, 80% de pessoas envolvidas no catolicismo, tá? Então, nenhum deles quer ser señalado como pecador. Todo mundo quer estar dentro dos parâmetros da religião e ninguém sai. Quer fazer um culto de fora, mas também não quer sair da sua. Tá. E qual que é o problema disso? O problema disso é que a igreja não reconhece a Santa Muerte como um santo, porque não é parte da igreja, tá? Vou explicar agora isso. Então, a única contribuição que teve a Igreja Católica com a Santa Muerte foi a seguinte: não se sabe uma data exata, mas depois do processo, no processo de evangelização, através dos conquistadores espanhóis, eles começaram a mostrar para os povos naturais quem que era a galera das suas crenças, tipo Jesus, a Virgem Maria, José, blá, né? E no final, eles pegaram uma imagem que era uma caveira com umas roupas, uma foice, né? E mostraram, essa aqui é a representação da morte. Essa representação vem de uma representação do medievo, da Europa, onde a morte era considerada a rainha do mundo. E tiveram muitas expressões artísticas na época, né? Por causa da peste bubônica, que, nossa, morreram milhões de pessoas na Europa. Então eles chegaram e mostraram, essa aqui é a morte para nós. O único que conseguiu vencer a morte foi Jesus, porque ressuscitou depois do 3º dia. Tá? Então, eles estavam lendo isso e teve um problema aí com as línguas. Por quê? Porque os povos naturais não falavam espanhol, falavam outras línguas nativas. Então estavam tentando compreender, né? E os espanhóis falaram, para tu ter uma Santa Muerte, tu tem que aceitar nossos preceptos religiosos para morrer em paz e ir para o céu. Aí a galera pensou, Santa Muerte? Tipo, acharam que era uma entidade com umas características características como as entidades que eles já cultuavam e deuses que eles já cultuavam antes, né? Então o que começou? A galera começaram a cultuar, não se sabe o ano, né? Não se sabe o ano, mas começaram a cultuar um pouco e depois foi proibido. Sumiu o culto, né? E depois, por ali na década dos 50, 60, voltou de novo, com uma ilustração, que é uma caveira com as roupas e uma coroa de santo, uma coroa de luz, e uma balança. Detrás dessa ilustração
estava escrito uma oração de proteção, tá? Por quê? Porque a galera pensava, para quem vou pedir que me proteja? Mas que a morte? Quem vai proteger da morte? A morte, né? Então, pessoas envolvidas em trabalhos como milícia, policiais, sicários. Sicários são os traficantes aqui, da verdade. Assassinos, matadores, né? Cultuavam ela. Pessoas que estavam na prostituição, que mais? Mercaderes, condutores de veículos, todas aquelas pessoas que colocavam sua vida em risco, até ladrões começaram a cultuar ela para pedir proteção. Certo. E começou a ser muito popular. Então, as pessoas, por causa do nome, acharam, ok, ela é um santo, Santa Muerte, ela é um santo, então o que eu vou fazer? Eles começaram a criar como coisas, pegando, tipo, os rosários, que são usados no catolicismo, que se vamos um pouco mais atrás, foram pegos das malas, né? O cristianismo pegou as malas para se inspirar nos rosários, né? Então as pessoas começaram a adicionar elementos para o culto dela, ou seja, velas, flores, coisas do gênero, né? Mas a Santa Muerte em si, se colocamos a energia da morte, tem vários cultos da morte em diferentes partes do mundo, em diferentes momentos históricos, mas todos estão conectados com uma grande entidade energética, vamos colocar a morte, né? São peças de um quebra-cabeças. Exatamente. Mesmo que estejam conectados, não quer dizer que todos são a mesma coisa, nem que funcionam do mesmo jeito. Por quê? Porque se essa teve uma manifestação em um lugar específico e ensinou um jeito específico de trabalho, isso tem que ser respeitado, né? Então, aqui no caso dela, as pessoas começaram a puxar alguns elementos, que era como velas, flores, e outros elementos com que cultuavam as entidades do inframundo, das culturas antigas deles. Sementes, animais, cacau, água, né? Por quê? Porque dentro do culto dos mexicas temos a Mictlatecutli, que é o deus do inframundo, Mictecacihuatl, que é a rainha do inframundo, e o Mictlán, que é o inframundo, né? Então, dentro desse culto, os mexicas cultuavam as festas deles as festas dos deuses do Mictlán eram no final de julho, no começo de agosto. Por quê? Porque era quando as pessoas recolhiam os frutos, sabe? Porque isso representa o fim do ciclo e o começo do outro. Tá? Então, a galera começou a cultuar a Santa Muerte e também aconteceram outras coisas interessantes no processo, como que várias teorias de que é um anjo, uma freira. Tem pessoas que falam é a irmã da Virgem de Guadalupe, tem pessoas que falam que é um santo. Sempre ligando ao meio que ao cristianismo, vamos dizer assim. Claro, porque ninguém queria ser señalado como pecador. Tá? Também aconteceu que é um culto que não discrimina. Aqui você não importa se tu é rico, pobre, gordo, tem outras preferências sexuais, tem outra raça étnica, aqui não importa. Por quê? Porque todos no final somos caveira, né? Tem uma frase de um ilustrador mexicano chamado José Guadalupe Posada, que agora vou falar dele, onde ele falava isso, que no final não importa como tu é, todos somos caveiras, né? Então aqui não importa isso. E aí também entraram pessoas da comunidade LGTB, que queriam também ter a espiritualidade, mas que eram rejeitados no cristianismo. Que era meio que excluída ali, né? Claro, excluídos. E aqui também, tipo, de um jeito foi colocada como a patroa das pessoas pobres, de escassos recursos, né? Que todo mundo, a maioria, pede proteção. Também teve pessoas que começaram a fazer petições de amor, saúde, abertura de caminhos e também trabalhos de magia negra, tá? Mas é bem interessante porque pela cercania que México tem com Cuba, aí foi desenvolvido a santeria, o palo mayombe, se não estou equivocado, não estou errado. Então, no México tem muita influência tipo aqui no Brasil tem quimbanda, umbanda, candomblé. Lá tem muita influência de santeria e de palo mayombe também, né? E várias dessas pessoas cultuam a Santa Muerte, mas sempre para pedir proteção, que é tipo a finalidade principal.
com que as pessoas se acerquem. Foi como que ela se expandiu, né? Claro, vendo proteção. E aí tem uma pergunta bem interessante. Por que você cultua a morte? Por amor ou por medo? Né? Por que cultuar a morte? Né? Cultuar a morte por amor ou por medo? Tá? E o que mais posso falar? Qual que seria a resposta disso? De você cultuar a morte por amor ou por medo? Aí depende de cada pessoa. Eu cultuo por amor. Porque para mim a morte é uma benção. A morte é uma força liberadora desse plano para tu continuar tua evolução espiritual, seja qual seja a tua crença.